Olá, tchutchuquinhos, boa tarde, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para mais uma aula de projeto de vida, hoje com o tema preconceito, a arma criada por nossa mente, né? Comigo, professor André Costa, professor Eliane Urbanski e professor André Aguinaldo, né? Para nós é um motivo de muita alegria ter vocês nos assistindo e ter esses nobres colegas aqui conosco para fazer essa aula assim mais enriquecedora possível, para que possa chegar até vocês. Né, vou deixar para que eles possam, né, falar um pouquinho com vocês aí. Olá, como que vocês estão, seus lindos? Então, o nosso tema, nós vamos abordar o preconceito, mas vamos falar também da virtude, que vai contra o preconceito, né? Nós vamos falar, então, da virtude da tolerância, da reciprocidade, né, de se pôr no lugar do outro e ter paciência se o outro não pensa igual a gente, respeitar o outro não pensa igual ou não é igual, exatamente para a melhoria da humanidade, porque se fosse todo mundo igual, não tinha crescimento, não é verdade, Andrezinho? Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, gente, boa tarde, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Essa questão de preconceito é uma questão que, se as pessoas olhassem da forma mais madura possível, veria que a diferença é que enriquece, né? Então, essa questão de cultura, né? Questão de pensamentos diferentes, isso aí enriquece. Mas nem todo mundo está disposto a enriquecer. Às vezes, o diferente assusta, e assusta de forma demasiadamente complicada. E só para lembrar que esse preconceito, independente de que tipo de preconceito ele não nasce na pessoa. As pessoas que criam, as crianças, por exemplo, não têm preconceito com as coisas. Ela vai vendo, se espelhando naquilo que os adultos fazem. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Então, pessoal, nós temos aí, né, uma imagem, né, aparentemente aí de um coração, né, André? Isso. Só que ele mostra aí várias, vamos dizer assim, eu fui lapidário, gente. Sabe o que é lapidário? Aqueles que pegam aquelas pedrinhas brutas lá, topázio, cristal, lapida, deixa tudo bonitinho, né? A ponto de pôr numa joia. E aqui eu vejo, assim, várias facetas, né, de um coração. Cada uma com uma cor diferente, né? Cada uma com vamos dizer assim, com um tamanho diferente, mas que faz, né? Na verdade, com que o coração aí seja único, né? Com tantas características diferentes, mas faz com que ele fique bonito. E quando a gente, né, eu trabalhava lá com as pedrinhas, lapidando, a gente era mais ou menos assim. Não era porque era uma pedrinha era diferente que ela era feinha, não. A gente pegava, a gente ia moldando, a gente ia olhando as características, e cada particularidade que uma pedrinha tinha fazia com que ela ficasse ainda mais bonita. Né? Então, mesmo assim, acredito eu que seja o nosso coração. Né? Algumas coisas nós temos que lapidar, nós vamos ter várias facetas, vários lados das coisas, e é importante nós termos, assim, sempre um bom senso a respeito, né? E a gente pensar direitinho nos lados que a gente está olhando e no outro lado que as coisas têm também, né? Espera-se, portanto, uma prática educativa de enfrentamento das desigualdades, valorização da diversidade, que vá além, que seja capaz de promover diálogos, a convivência e o engajamento na produção de igualdade, na promoção de igualdade. Não se trata simplesmente de desenvolver metodologias para trabalhar diversidade e tampouco com os diversos. Antes de tudo, rever as relações que se dão no ambiente escolar na perspectiva do respeito à diversidade e na construção da igualdade, contribuindo para a superação de assimetrias nas relações entre homens e mulheres, entre negros e brancos e indígenas, e entre homossexuais e heterossexuais, e para a qualidade da educação, para que todos e todas, no ambiente escolar que crianças e jovens podem dar conta de que somos todos diferentes, que é a diferença, e que não o temor ou a indiferença que deve atiçar a nossa curiosidade. E mais, é na escola que a criança e jovens pode ser, juntamente com os educadores e educadoras, promotores e promotoras da transformação do Brasil em um país respeitoso, orgulhoso e disseminador da sua diversidade. A gente sabe que o Brasil
Ele foi e é um país de diversidade mesmo. Para cá vieram europeus, vieram africanos, vieram asiáticos, e daqui também surgiram misturas indígenas, né, de etnias diferentes, de diferente culinária, diferente costume, diferente religião, e o que faz a gente melhor e maior é a gente saber que esse diferente pode ser introduzido para o que a gente sabe, para o que a gente é, e nós nos tornarmos maior ainda, não melhores, né, que o outro, e sim tão bom quanto o outro também. Não é verdade, André Costa? Isso é verdade, né? Essa diversidade é impossível nós, né, do jeito que nós estamos, né, diante da nossa atual sociedade, nós queremos fechar os olhos, achar que isso não existe, essa diversidade. Só que ainda, quando nós falamos aí em questão que a gente vai ver um pouquinho, né, quando a gente fala em diversidade, em diferente, aí vem a questão do pré-conceito, ou seja, né, são conceitos prévios. Quando eu falo pré, é antes, então é conceito antes de conhecer. Infelizmente, nós temos uma sociedade que julga pelo olhar, julga por pouco conhecer, e o fato de repente, né, não ter essa visão de diversidade que nós temos, faz com que muitas coisas, né, tomem talvez proporções até desnecessárias, né, diante do nosso dia a dia, como a gente costuma, né, ver nos noticiários e algumas situações assim também, e que nós vamos ver ao longo dessas aulas, né? Então, na escola, é um momento assim, é um lugar onde a gente consegue constatar, assim, essa diversidade, né? Ali nós vemos pessoas que, além das questões aparentes, né, que a gente consegue olhar e ver que a pessoa é diferente, que um tem cabelo e o outro não tem, e isso faz com que as pessoas sejam diferentes. Existem as questões também, pessoal, né, vamos dizer assim, de entendimentos. Como a gente vai falar também um pouquinho da questão de religião, da questão de princípios relacionados à cultura, né, que para nós, de repente, dentro de um país tão grande como o nosso, é comum a gente relacionar a região com comida. Tem lugar que come determinados tipos de alimento de determinada forma. E há, de certa forma, até um preconceito a respeito a isso aí. Né, André Aguinaldo? Isso, por isso que aqui agora vamos trabalhar aqui hoje na sociedade que nós vivemos na escola, que a escola é uma sociedade formadora, né? Diversidade brasileira. Diferentes, mas não desiguais. Viva a diferença. E, gente, quanto é difícil aceitar a diferença. E aí eu peguei aqui um dado, não muito atual, vou dizer, porque os dados mudam de ano em ano, mas aqui serve como um momento para nós refletirmos uma coisinha aqui. 3 em cada 10, ou seja, 30% declaram que já sofreram preconceito devido à sua classe social. E quando você fala de classe social, é independente de cor. Então, você vê que o preconceito, ele vai de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima, na horizontal, da vertical, não interessa. Então, 30% sofrem preconceito, já sofreram preconceito por causa de classe social. 28% sofreram devido ao local onde a pessoa mora. Então, olha só, onde é que eu moro? Eu moro no setor 9. Aí eu moro na favela do sei lá o quê. Aí eu moro na roça. Aí eu moro no buracão. Eu moro no tal lugar assim assado. Gente, então sofre preconceito por causa disso. Às vezes até não consegue emprego, um monte de coisa. Temos inúmeros exemplos. 26% devido à sua religião. Sobre isso, nós podemos ver, a gente tem muitas coisas horríveis que acontecem. Tem gente que difama o outro, tem gente que não aceita o outro, tem gente que... muitas coisas. 20% por sua cor ou raça, né? Então, a cor da pessoa influencia na qualidade do trabalho dela, a cor da pessoa influencia no jeito que ela faz as coisas, enfim, na posição hierárquica na empresa, tudo isso. E 9% por sua orientação sexual, né? Era 4% em 2008, né? Mudou, falando em 4% em 2008, e mudou, né? Está mudando. Ou seja, pessoal, as coisas
você vai para todo outro canto, você vê o preconceito estampado na testa por inúmeras diferenças, por inúmeras razões, mas dizer eu tenho preconceito é algo muito difícil de falar. Então, tem uma disciplina, um conteúdo na frente que fala qual é o seu preconceito. E a professora Eliane postou uma fotografia hoje para nós, no grupo de professores, né? E falando sobre isso, quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. E sobre essa questãozinha aqui, eu vou pedir para o André falar para nós, explicar assim, como é que isso acontece, André? Quando é que a gente consegue, quando é que você deixa de praticar a sua falando mal da religião do outro? Eu acredito que a grande maioria de nós já vivenciamos, né, algum tipo de preconceito, né? Daquele que você colocou ali atrás, eu já sofri alguns, desde questão de classe social, né, por ser pobre, eu gosto de andar assim um pouquinho mais solto, sem muita coisa, sem estar bem arrumado, e eu já sofri, né, algumas situações assim, das pessoas olharem para mim e me tratarem mal, e eu entrar numa loja para comprar alguma coisa e fazerem pouco caso de mim. Inclusive, outro dia, né, foi um pouco ao contrário, eu fui assim, bem de bermuda, chinelo, camiseta, e me trataram super bem numa loja, uma loja até chique aí na cidade. Então, assim, existem, né, esses extremos, mas não é tão comum. Sobre religião, eu até ainda brinquei, né, que eu poderia dar aula com isso aqui. E um dos motivos, né, que a gente vê a questão da religião, que quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua, é porque você está começando a influenciar no direito dessa pessoa. Né? Ninguém é obrigado a pensar igual a você. E eu costumo dizer com meus amigos, eu tenho a minha religião, tenho o meu credo, mas eu nunca vi ninguém convencer o outro de determinada religião discutindo. Eu nunca vi. E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento, no cenário, acredito que até mundial, dos estereótipos, e onde a gente começa a ver a questão dos muçulmanos, né, do Islã, eles são taxados, a gente costuma ver, e sempre tem aquela brincadinha lá, o homem-bomba, né, ver uma pessoa barbuda, uma pessoa, né, de uns trajes diferentes do nosso. Então, eu não estou praticando a minha religião. Por quê? Porque a minha religião diz, para julgar, eu acredito que nenhuma dessas aí que a professora colocou, os símbolos que a gente consegue ver, desde o cristianismo, a cruz, a estrela de Davi, né, o candelabro, nós vemos algum ali, né, relacionado ao budismo, né, e a outras religiões que a gente tem, nenhuma religião, a gente condena a outra sem aponto dele para condenar, não. Entendeu? Então, isso é importante a gente saber. Se eu comecei a olhar para aquela pessoa, vi que ela é diferente, e eu ficar lá com um sarrinho, fulano é diferente, eu estou sendo errado, minha religião não me ensinou isso. E essa situação, ela é comum, André. Uma vez, lá no CEJAR, eu dando aula lá, uma menina falou para mim que professor, os meninos estão rindo de mim aqui por causa da minha religião. Eu falei, é mesmo? Por quê? Não, porque eu sou um bandista. Aí ela olhou para mim, esperava a minha reação, assim, eu falei, nossa, né, que interessante, né, que legal. E comecei a conversar com ela, assim, e ela, assim, sabe aquela pessoa desarmar? Por quê? Porque, infelizmente, aquilo que nós não conhecemos, nós acabamos fazendo um pré-julgamento. E isso, gente, é muito errado. E a partir do momento que eu comecei a julgar sem conhecer, eu estou sendo preconceituoso. E aí, gente, aí é que mora o problema. Porque eu não posso fazer isso. Nenhuma religião, e eu falo assim, de coração aberto, nenhuma religião ensinou a gente a julgar o outro assim. Lógico, se você quiser conversar e a pessoa se interessar pela religião ou por outra situação e quiser conhecer, é outra coisa. Só que o respeito, gente, a essa dificuldade, ela é tremenda. Né? Ela tem que existir. Porque se não existir esse respeito, aí é onde nós vamos começar a viver um certo fanatismo, um extremismo, e onde ou tem um é certo e o outro errado, e não vai ter meio termo, e aí começa a complicar. Né? A gente esquece dos direitos que as pessoas têm. E isso que a gente não pode esquecer nunca, jamais. E saber que ninguém tem que pensar igual a gente. Bom se pensar, mas se não pensar, respeito. Né, professora Eliane? É claro, eu achei essa imagem linda, porque ela retrata ali
a gente está trabalhando a diversidade, né, e a diversidade de crença, os caminhos que podem nos levar a ser melhores, né, a ter gratidão. Então, tá aí, olha, um monte de caminhos diferentes, não existe um só, não existe um só trajeto, né? E ainda pode encontrar mais de 1 milhão de religiões pelo mundo afora, que não tem o símbolo aqui, mas aqui essas que estão aqui estão mostrando a diversidade, o que é bacana. Essa aula, a gente tem que abordar essa diversidade, não é? Senão a gente não ia estar trabalhando ali um aumento maior de conhecimento, não íamos estar trabalhando a virtude, por exemplo, dessa aula de tolerância, de saber que pode ser diferente, mas que pode chegar num lugar comum. Verdade, Andrezinho? Verdade. Esses dois slogans ilustram campanhas de organizações, né, movimentos pela igualdade racial, no caso também de religião, né, e abriram didáticas sobre diversidade. Fazem parte do conjunto de campanhas e ações de denúncias de que nem sempre as diferenças são vistas com riqueza em nosso país, apesar de o Brasil apresentar em sua face externa a imagem do país da diversidade. Olha que contradição! Por vezes, e não em poucos casos, algumas diferenças viram sinônimas de defeitos em relação a um padrão dominante, considerando como parâmetro de normalidade. Quando o assunto é diversidade, há sempre um mas, também. Um jovem gay, agredido porque andava de mãos dadas com seu companheiro, pode ouvir mesmo dos outros que reprovam ações violentas frases do tipo: tudo bem ser gay, mas precisa andar de mãos dadas em público? Dar beijo? Uma mulher vítima de estupro, ao sair de uma festa, poderá ouvir: mas também, o que esperava que acontecesse andando na rua à noite e de mini-saia? Numa outra situação, uma jovem negra que, mesmo possuindo as qualificações necessárias para uma vaga, não consegue um emprego sob a alegação de não preencher o critério subjetivo de boa aparência, abolido legalmente dos anúncios dos jornais, mas não do imaginário das equipes de recursos humanos. Certamente, ouvirá de pessoas muito próximas: você também precisa dar um jeito nesse cabelo, assim, ruimzinho, crespo, fica difícil conseguir um emprego melhor. Esses mas também traz uma característica antiga, quando as diferenças e as desigualdades vêm à tona. De que os ou as discriminadas são culpados ou culpadas pela própria discriminação, são culpados ou são culpadas pelo estado no qual se encontram. Então, antes de passar para frente, eu quero, assim, tem um microfone dando microfonia aí, dando eco. Antes de seguir em frente, eu queria falar assim para vocês que por tudo que você faz na sua vida, você que também se pode ser rico, pode falar: eu tenho rico, moro na casa boa, não sei o que, você às vezes pode sofrer um preconceito assim, porque você é filho do papai, né? Nada você conseguiu, tudo que conseguiu para você foram os seus pais. Você que é pobre pode conseguir porque é um ferrapado, né? E outras situações. Então, nós temos, assim, inúmeras situações de preconceitos em que nós estamos incluídos. Uma vez, uma menina me disse assim, eu estava falando do preconceito, que eu fui trabalhar de sociologia, e aí, não sei o que tem aquele assunto, e eu falei: eu sofri preconceito, tal. E essa menina olhou para mim e falou: professor, chorando, uma menina assim, loira, dos olhos azuis mesmo, de verdade. Eu sofro porque as pessoas falam que eu sou loira burra. E aqui eu nunca havia parado para pensar que isso seria uma forma de preconceito. Achar que todas as mulheres loiras são burras, né? E achar com brincadeira. Mas quando é que a gente acha que isso é brincadeira? Nós achamos que isso é brincadeira quando isso não nos atinge. Porque se atingir a nós achamos que nós não temos isso como brincadeira, certo? Então, a forma de preconceito, ela é rica. Simplesmente, ela é rica. Ela vem de todas as formas e todos os jeitos. André, lógico que não existe, né? A gente, quando a gente fala em preconceito, e às vezes acaba associando a questão de racismo, né?
E até outro dia vi uma discussão no Facebook, Twitter, né, Instagram, a respeito de racismo reverso, né? Que algumas pessoas dizem, né, eles têm a questão entre ser branco, negro e tal, e aquela coisa toda. E uma coisa, né, a gente sabe que o preconceito, né, que a pessoa negra passa, não é nada, assim, não pode se comparar com o de outra, né, de outra cor, vamos dizer assim, ou de outra raça, né, nesse sentido, assim. Mas, assim, sempre existe, tá? Lógico que não se compara, porque a questão, né, social, a professora Eliane sabe mais do que nós aqui, professora de história, o quanto que o negro foi rotulado e vem sofrendo, né, tantas injustiças, a gente não tem nem como mensurar a dívida que nós, né, nossa sociedade tem. Mas a nossa sociedade, ela vive um momento tão crítico que eu já passei também pelo fato, de repente, de ter uma pele clara, assim. Uma vez me perguntaram onde eu trabalhava, eu falei, eu trabalho no Correio. Aí a pessoa olhou para mim, mas nossa, você é branco. Vocês já repararam? Nossa, você é branco. O que isso tem a ver? Né? Onde está? Entenderam? Assim, eu fiquei extremamente chateado com isso, né? Com a situação. Eu me senti assim mal. E em outros lugares também, além da questão de as pessoas que julgam, né? E eu sempre comentei até com meus alunos algumas coisas relacionadas, que até, lógico, tem a questão histórica, né? Com os negros, tudo, né? O fato que existe, mas a questão do ser pobre, que não adianta. O pobre, ele pode ser branco, amarelo, preto, a cor que for, ele é pobre, ele vai sofrer preconceito. Aquilo que você entrar dentro de uma loja bonita e a pessoa ficar te olhando com rabo de olho. Ver você entrando de bermuda, de chinelo e falar, o que esse cara quer fazer aqui? Será que ele vai roubar? Será que ele vai pegar alguma coisa? A pessoa fica atrás de você. Então a gente, né, lógico que tem os extremos aí, mas isso existe. E até a questão, gente, de trabalho. Tem pessoas que não valorizam determinados trabalhos, né? Vamos dizer, por exemplo, o gari. Há um certo preconceito. Eu não quero, eu vou estudar para eu não ser gari. Né? Menospreza um trabalho digno, que é o de um gari, porque acham que para ser gari não precisa estudar. Eu passei por muita situação sendo carteiro, como se eu fosse um Zé Ninguém, um menino de recado, alguém ali que era assim, como se fosse o menos da sociedade, por eu ser carteiro. Aí eu já passei por situações assim. Então, assim, todos nós estamos sujeitos, né, a situações desse jeito, e é importante, como o André falou aí, com muita sabedoria, a partir do momento que aquilo te incomoda, né, e no caso da menina que né, ouvia desde pequena loira burra, eu também já ouvi muito branquela azedo, entendeu? Minha barata descascada, o branquela aguado. A gente ouve, né? Só que a partir do momento que deixa de ser uma brincadeira, eu não estou levando na brincadeira, isso já é uma ofensa. Então isso a gente tem que entender. E aí entra a questão do respeito, né, das diversidades, das coisas que a gente, né, das diversidades que estão à nossa volta, quanto rico é, né, essas questões culturais que nós temos, né, no nosso dia a dia. Então, eu já falei isso que você falou, André, de branquela azedo, né? Eu falei muitas vezes. Eram as formas que eu, quando criança, eu achava para eu me defender. Então, quando eu era atacado, eu defendi da mesma forma, né? Então, eu sofri um cadinho, mas depois fui crescendo, fui melhorando a vida, né? Hoje eu ensino que esse não é o caminho, certo? São um pouco diferentes. Né? O Brasil, como mencionado no texto, é conhecido extremamente como um país de diversidade. Sobre isso, precisa de algumas riquezas culturais. Quando ele falou sobre riquezas culturais nós temos inúmeras riquezas. O nosso Brasil é conhecido como o Brasil das misturas, das riquezas, as terras de várias cores, né? E também de várias cores de ódio, não aceitar o diferente. Letra B. Por vezes, e não em poucos casos, algumas diferenças viram sinônimas de defeitos em relação ao padrão dominante, considerado como parâmetro de normalidade. Como você enxerga esse comportamento na sociedade que você vive? Além dos exemplos citados no texto lido, você tem outros exemplos quais? Simples. Daqui a pouco temos alguns exemplos, né, que vocês vão ver. Por exemplo,
se é uma doméstica, essa doméstica tem que ser preta, por exemplo, né? Se é segurança, o segurança bom é o segurança o quê? Negro, por exemplo, né? Tem muitas formas, inclusive também formas de falar as coisas, talvez a Eliane sabe falar mais do que eu, por essas questões de, porque ela trabalha com um negócio de história, então eu tenho um conhecimento grande sobre isso. De você falar assim, por exemplo, nossa, hoje a coisa vai ser preta, hein? Porque a coisa vai ser ruim. Eu estou numa situação preta, a situação que a coisa tá feia, a dele tá sem dinheiro, tá duro. São inúmeras situações que a gente junta as coisas estão referente à cor, que você denigre a cor como algo normal. Eu vou anotar seu nome no caderninho preto, hein? A Eliane tem até um nome no caderninho diferente dela ali. Porque, então, são coisas assim que às vezes vai vendo, assim, o pessoal, quem fala assim, às vezes não pensa. E, inclusive, até eu mesmo, no caso meu, assim, falo assim, vou anotar seu nome no meu caderninho preto, hein? Às vezes, agora eu falo assim, eu não vou anotar seu nome no meu caderninho, mas eu não falo que é caderninho preto, né? E o meu pai, por exemplo, quando a mulher falou assim que ofende, é problema. O meu pai, por exemplo, o apelido dele é Zé Pretinho. E ele realmente é Zé Pretinho. Mas quando ele vê que quem está falando com ele, Zé Pretinho, está falando no sentido de julgar ele ou de menosprezar ele fica muito sério. Então, a gente consegue perceber, todo mundo consegue perceber quando isso acontece, tá bom? Se alguém quiser falar um bocadinho sobre a questão de colocar nomes negros ou pretos nas coisas, para ficar um pouquinho aí. Não, tá ótimo, eu estou aqui aprendendo muito com vocês, e é verdade mesmo. O quanto que é ruim a gente repetir frases prontas que vêm de um período realmente negativo da história do Brasil, o período da escravidão, não é verdade? Então, a gente tem que lembrar que não precisa uma coisa negativa associar isso na nossa fala. A gente não precisa de fazer só o que nos ensinaram repetidamente sendo ruim. A gente pode começar de novo e fazer melhor. O caderninho de anotação, ele deve ser chamado só caderno de anotação, ou outro, não deve ter cor nenhuma para assustar ou para amedrontar ou até mesmo para humilhar outras pessoas, né? A C ali, a diversidade está presente na nossa vida e cabe a nós reconhecê-la. Assim, para mim, para você, essa atividade será proposta para vocês no Classroom, como estudantes, para vocês responderem também, mas agora a gente vai conversando, né? Para vocês ali, como é possível melhorar a convivência entre as pessoas e promover a igualdade de direitos? Eu acho que é muito fácil, né? Colocando em prática a virtude que é trabalhada nessa aula, inclusive, que é a de tolerância. Ser amável, gentil, nos torna uma pessoa melhor a cada dia. Então, a gentileza, eu acho que é um ato de amor ao universo. Não se tratando só, a gente aborda muito quando fala de preconceito, né? Principalmente a cor, que ela é muito evidenciada em um Brasil cheio de preconceito, e a religião, que apesar do nosso país ser um país laico, livre, ainda existe muito preconceito por falta de conhecimento. Tem um autor que escreve muito sobre religião, chamado Rubem Alves, que é muito bacana a leitura dele, o que ele diz a respeito da religião. De todas as religiões, ou pelo menos a maioria das religiões, quer mostrar um caminho para nos tornar melhores. É verdade? Mas quando a gente fala de preconceito, a gente pode abranger inúmeros acontecimentos que declaram preconceito, até mesmo preconceito em relação ao jeito de falar, não é verdade? Que como nosso país é muito grande, em alguns lugares do Brasil tem alguns jeitos de falar, né? A forma local de falar, e que o outro, em outras regiões, pode ter preconceito. Preconceito em vestes, em gostos, a respeito da homossexualidade, como é triste a pessoa ainda, apesar da gente ler tanto, saber tanto hoje, ter tanta informação, acesso à globalização, a gente ainda ser preconceituoso com o gosto pessoal ou sexual de uma outra pessoa, sexualmente falando. E o que tem uma garota se apaixonar por outra garota? E o que tem um garoto se apaixonar por outro garoto? Isso não muda em nada na vida daquela pessoa que age com preconceito, não aceitando.
Não é mesmo, André Costa? Eu vou pegar o carregador, continue. Eu acho que acima de tudo, né, nós temos que ter o respeito, né? Quando a professora falou ali da questão do objetivo, né, da nossa aula, da virtude que a gente trabalha, né? Além da tolerância, é o respeito, porque não tem como eu ser tolerante sem respeito. E eu me atenho mais à questão religiosa porque eu já passei por algumas situações assim, de preconceito quanto à minha religião, por eu ser sabatista, e em diversos momentos, assim. Uma vez eu fui fazer o Enem e nós ganhamos o direito, porque o Enem era feito no sábado e no domingo. E nós ganhamos o direito de começar a fazer a prova do Enem após, né, o pôr do sol, para que nós pudéssemos estar resguardado o nosso direito, né, ao nosso credo. Só que, gente, foi tão complicado que nos levaram para a sala, nós ficamos, né, na sala de aula normal, e a forma como nós fomos tratados me deixou assim, numa revolta tão grande que eu procurei até o Ministério Público depois, porque eu me senti lesionado. Tentaram garantir um direito, mas me trataram de uma maneira assim tão assim hostil que eu me senti mal, né, pela circunstância. E aquilo assim, eu não consegui fazer a prova legal, porque nós tínhamos que ficar nessa sala, uma sala comum, uma sala de aula, aguardando um momento, mas eu não podia nem abaixar a cabeça. Eu tinha que ficar olhando. E a prova do Enem começava, se não me engano, 11 horas da manhã. E a gente ia ficar até 6 horas da tarde parado, porque é o direito que a gente tinha. E a partir das 6 horas, né, que era o nosso horário, nós iríamos começar a fazer a prova. E a prova do Enem é o quê, André? 4 horas, né? 4 horas. No primeiro dia são 4 horas e meia. Então, e nós tivemos que passar isso, André. Então, pensa assim, no constrangimento que eu passei, né, pelo meu credo, pelo aquilo que eu acreditava, eu pensei, poxa vida, não pode. E a gente às vezes acha, não, mas o Brasil é um país livre, todo mundo pode acreditar no que quiser, cada um pode, né, gente, na prática, a gente acaba sofrendo, né, aqueles que são diferentes em alguma coisinha, sofrem uma carga tremenda. A gente às vezes não tem noção do que o outro que pensa diferente passa. E para nós, às vezes, é comum julgar sem conhecer. E eu passei por essa. Eu passei por uma situação assim. Eu perdi, André, uma vez o concurso. Perdi não, né? Eu passei, fui aprovado no concurso da Polícia Militar no ano de 2006, se eu não me engano. E fui chamado para o teste físico, André. Eu era magrinho, eu voava, cara. Só que meu teste físico caiu no sábado. E né, pela minha fé, eu entrei com recurso. E eu não tive meu direito garantido. Eu me senti lesado, né? Um direito que eu tinha assistido. Poxa, eu não posso ir contra o meu princípio, contra aquilo que eu acredito. E eu perdi. Eu perdi na época de ser um policial militar por causa das convicções do meu credo, daquilo que eu acreditava. Então, eu me senti assim, lesionado. Eu me senti assim, vamos dizer assim, violado, né? Eu senti o meu direito violado, porque eu tinha tanto direito quanto o outro de fazer a prova. Se eu não fizesse no sábado, faria no domingo, faria em outro dia, né? E eu me senti assim, eu me senti sem direito, eu me senti como se eu não fosse um nada. E é uma sensação assim muito ruim quando você presenciava. E não tem, por acaso, não tem policial adventista? Tem. Como é que eles passaram? Talvez porque o teste deles não coincidiram em ser no sábado, porque foi feito um cronograma. Entendeu? Alguns entraram, né, passaram a ser sabatistas depois que entraram na corporação. Outros, né, acabaram até abrindo mão, porque aí cada um é pessoal, né? Abriram mão e falaram, não, eu vou lá, eu vou fazer e depois tudo bem. Só que eu, dentro daquilo que eu acreditava, até o meu pai chegou falando para mim, olha, cara, você vai deixar, olha só o que meu pai me falou, você vai deixar passar uma oportunidade dessa, cara, você que sempre quis ser militar, você vai deixar uma chance assim passar, por causa de coisa de igreja? Que pressão, hein? Olha que pressão que eu passei, e aquilo ali me deixou muito chateado. Eu entrei com advogado, entrei com recurso, mas foi indeferido. Então, assim, mesmo eu alegando um direito que constitucionalmente eu tinha, eu não ganhei. Né? E pior que foi alegando um direito constitucional para uma corporação que representa a justiça, que faz cumprir a lei. Pois é.
Deixei de ser um policial militar. Né? Me privaram dessa escolha. Fazer o quê, né? Muito bem. Mas, bola pra frente. Vale a pena assistir, gente. Temos aqui, gente, um filme de Billiard, na Inglaterra, na França, no ano 2000. É um filme que acontece na Inglaterra e na França. Ele tem 110 minutos, ou seja, quase 2 horas. Conta a história de um garoto de 11 anos que se interessa por aulas de balé. Imagina o problema. Mas, pessoal, tem poucos, mas existem muitos bailarinos que dançam balé. E eu lembrei uma coisinha agora aqui, que eu vi uma entrevista, agora não sei de quem é o cara, que ele, para fazer o UFC, para ele aprender alguns golpes na luta, ele teve que praticar balé, para poder se esquivar, para poder se sentir-se mais leve dentro do corpo, apesar do peso do corpo dele, para conseguir equilibrar o peso do corpo. Ele tem que fazer balé. O pessoal rolou de rir, mas ele falou assim, é sério, assim que me tornei campeão, fazendo aquilo que ninguém esperava, né? Então, aí, olha o filme, o nome do filme aí, Um Triunfo, né, pessoal? É uma coisa assim que você faça diferente dos outros, beleza? E para você ler, vale a pena, temos um filme aqui, Cidadania em Preto e Branco, né? É de Maria Aparecida da Silva Bento, né, pessoal? É um livro para você ler. Existem outros também, não só esses, também existem situações, existem vidas contadas ao dia a dia aí, né, só que fala sobre essas questões de preconceitos e a diferença de coisas que nos acontecem, tá bom? Estratificação social. Aqui temos o trecho da música Sampa, que Caetano Veloso fez em homenagem à cidade de São Paulo em 78. E reflita, pessoal, no caso agora, numa sem dupla, né, com seu colega, a questão que a segue. Chama Sampa, Caetano Veloso, 1978. Quando eu te encarei frente a frente, eu não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto. Mau gosto é que Narciso acha feio o que não é espelho. Eliane, você que trabalha Narciso em história, trabalhava a expressão narcisista, o que é que nós podemos, o que você interpreta, o que você compreende através desse trecho da música? Bom, bem bacana, né? O que Caetano Veloso coloca ali. Chamei de mau gosto que vi, que Narciso acha feio que não é espelho. Aí a gente sempre fala que narcisista é aquela pessoa que gosta de si mesmo mais do que gosta de qualquer outra pessoa, se acha lindo. Narciso vem de uma mitologia. A mãe de Narciso, ela pediu para os deuses, uma mitologia grega. A mãe de Narciso era uma ninfa, e ela pediu para os deuses que ela tivesse o bebê mais lindo do mundo. E aí os deuses realizaram o sonho da mãe de Narciso, só que eles falaram para ela que ele era tão bonito que todo mundo que olhasse para Narciso se apaixonaria por ele, pela beleza. Mas ele mesmo não poderia nunca se ver, porque ele também se apaixonaria por ele mesmo. E a mãe, ao longo da infância de Narciso, ela procurou esconder tudo que refletia ele, né? Até mesmo qualquer tipo de reflexo ela impedia. Mas, na fase adulta de Narciso, ele, cavalgando, sentiu muita sede, parou seu cavalo perto de um riacho com águas cristalinas e baixou o rosto para poder beber a água, saciar a sede. E ele se viu refletido na imagem das águas cristalinas. E ele se apaixonou tanto pela imagem que viu, que ele foi para o fundo da água e não voltou. Ele se afogou, morreu afogado, buscando esse amor que ele sentiu ao ver o próprio reflexo. Então, nesse mito, a gente demonstra aí, a gente estuda o mito, a mitologia é muito linda, né? Traz sempre uma história simbólica, contando algo que a gente pode aprender. Então, o Narciso ali explica o quanto que a gente não pode ser preconceituoso de achar que só nós que somos bonitos, que o cabelo enrolado, achar que só o cabelo enrolado é bonito, e o liso, achar que só o liso é bonito. O bonito é a diversidade. Eu passei a vida inteira querendo alisar o meu cabelo por conta de preconceito, a vida inteira. E até hoje eu não consigo tirar esse preconceito de dentro de mim.
Eu tento sempre alisar o cabelo numa forma de querer aquilo que eu tinha de muito negativo na minha infância, que era o bullying, por conta de eu ter o cabelo muito enroladinho. Então, a gente não deve querer se amar a ponto de ser narciso, deve se amar a ponto de se respeitar e de respeitar o outro, com a sua diversidade, né? Por isso, a gente não deve ser narcisista. Pode passar, Andrezinho. Questão para uma reflexão ali. Cada pessoa tem um jeito de viver, de ver o mundo, por isso possui uma tendência a valorizar o que é comum ao seu mundo, ou ao seu modo de vida e a gerar preconceitos a respeito do que é diferente. Sobre isso, sobre o narcisismo, como maneira exagerada de cultuar a própria imagem e de viver egocentricamente, como você, estudante, enxerga a verdadeira possibilidade de vivermos num mundo sem estratificação social, sem estar ali engessada, né? E sim com diversidade de cor, raça, gênero, religião ou idade. Escrevam isso lá na tarefa de vocês, disponível no Classroom, e eu gostaria de comentar algumas coisas sobre essa reflexão para os meus amigos. Ontem, no Fantástico, passou 2 reportagens bem interessantes. A primeira falou exatamente sobre essa situação ali de estratificação, não é? De valorização à própria imagem. Foi feito um teste, eu já peguei pela metade a reportagem, mas chamaram várias mulheres para fazer uma seleção, uma seletiva. Não sei exatamente se era para um cargo de emprego. Mas, enfim, não falaram para elas, dividiram as mulheres em 2 grupos, somente mulheres participaram. Diferentes corpo, forma, cor, né? E aí deixaram elas separadas em 2 grupos. Um grupo, as mulheres tinham que postar algo sobre elas na mídia, e elas poderiam postar fotos, mas não poderiam modificar a foto. A primeira que elas tirassem tinha que enviar do jeito que estava. E o outro grupo podia postar, apagar, melhorar, usar os recursos tecnológicos do celular para poder melhorar as imagens. E era só uma pesquisa sobre o comportamento, exatamente o que a gente está estudando aqui agora. E aí as mulheres, o que foi decidido, o que foi concluído no final dessa reportagem, é que as pessoas que não tentam se melhorar demais na imagem são mais felizes. Aquelas que postaram imediatamente a primeira foto, a primeira imagem, não precisou de recursos da mídia e nem ficou muito tensa em repetir várias vezes para poder se sentir melhor, eram mais felizes. Então, a felicidade, na verdade, está no simples. A gente não deve buscar uma beleza extraordinária, porque a beleza realmente está na forma diversa de ser. Muitas vezes, se a gente olhar uma paisagem e ela ser tudo igual, as árvores do mesmo tamanho, as mesmas imagens, vai ficar muito, muito igualzinha. A gente não vai achar beleza quando você vê uma floresta com sua diversidade, é que você acha que você fica encantado, não é verdade? A segunda reportagem falava também falava exatamente sobre preconceito também relacionado inclusive, a cargos, mulheres aqui no Brasil que exercem cargos contratados ganham menos que homem, principalmente concursados, sendo que o concurso é uma regra para todos, não é? Mas descobre-se cada vez mais aí que o Brasil, ele pode ser diferente, mas ainda existe muito preconceito, e a gente tem que lutar contra. Essa aula é uma aula contra o preconceito, realmente, qualquer tipo de preconceito, não é verdade? E a gente vê hoje, passou no Jornal do Meio-Dia, uma menina de 11 anos que está sofrendo bullying pela internet por ser negra. As pessoas falando nome feio, chamando de nome feio, por ela ser negra. É um absurdo, a gente tem que ficar indignado mesmo. E a pergunta de você guarda o racismo. Cada um de nós, nas palavras, nas brincadeiras, na reflexão, está dando o racismo, sim. A gente tem que se atentar às palavras cotidianas que a gente aprendeu e não refletiu, e que a gente repete, né? A gente chama, muitas vezes, na brincadeira,
uma pessoa muito branca, como o André Costa falou, de barata descascada, né? Eu também passei por muito disso. E isso é feio, essa brincadeira que a gente acaba repetindo, achando que é engraçado, não é engraçado. É um racismo que está guardado e que vem à tona em muitos momentos. Que o outro, quando sente que isso não é legal, sofre. Então a gente tem que ser tolerante em relação ao sofrimento do outro. Andrezinho? Aqui um pouquinho as duas fotografias, que falam da discriminação ou preconceito. Um momentinho, só para só ligar a luz aqui. Discriminação ou preconceito. De qual raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime? As penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão. Mas o meu recado aqui não é querer falar, é chegar no outro e falar assim, olha, se você fizer isso comigo, você vai ser condenado. Você tem 5 anos de prisão. Eu queria que o meu objetivo é que as pessoas possam entender o tamanho da crueldade que a fala dela nos causa. Que se as pessoas pensassem antes o que acontece dentro de uma pessoa quando você fala uma coisa ruim, é horrível isso, né? Então, ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. O problema é ser tratado diferente. Então, isso faz diferença, né, pessoal? Temos aqui, olha, nessas fotografias à direita aqui, você vê inúmeras situações em que você pode se enquadrar aí. Então, você pode ver, gente, isso é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Existem inúmeras situações na aula online, eu espero dar tempo de contar tudo, né, porque aqui a visão fica muito grande, mas temos muito exemplo de preconceitos. Onde você guarda seu racismo? Uma iniciativa de 40 instituições da sociedade civil que tem como objetivo conscientizar a população sobre a responsabilidade de todos na luta contra o racismo, de acordo com uma pesquisa que serviu de base para a campanha. 87 brasileiros admitem que há racismo no Brasil. Contudo, apenas 4 se reconhecem como racista. A partir disso, escreva um texto dissertativo que defenda a sua opinião sobre demonstrações em que vivemos num país racista e, ao final, propõe uma maneira de impulsionar e consolidar a igualdade racial em nossa sociedade. Essa é a nossa atividade, né, para fazer. E aqui, o André, leva aqui essa explicação, aqui, essa interpretação aqui do que está acontecendo aqui. Então, olha só, gente, é muito comum, né, infelizmente, como a gente está falando, as pessoas às vezes acabam julgando, né, sem antes conhecer, e aí entra a questão do racismo, e aqui a gente tem, né, nessa campanha, 3 imagens, né, e onde um rapaz diz, olha, eu de terno preto me confundo com segurança, né, porque de repente uma pessoa negra de terno preto já fala, olha, vem um segurança, né, quer dizer que uma pessoa negra, né, não poderia ser um empresário, não poderia ser, né, alguém assim tido pela sociedade como, vamos dizer, com mais, né, do que um simples, né, não desmerecendo também, mas pelo fato de ser talvez um segurança, né? A outra moça, ó, ela disse que, né, teve uma blitz e foi a única a ser revistada. Por que será? Né? Então, assim, a gente acaba vendo essas situações, infelizmente, né? E é onde entra nesse contexto aí. Eu não estou conseguindo ler direitinho, André. Sim. Acho que seria interessante, né? Eu não estou conseguindo ler. Se você puder ler essa partezinha que diz aí acho que é a fala dela, né? Ah, tá. Eu e meu ex-marido, que é branco, estávamos num ônibus quando os policiais de uma blitz entraram. Fui a única a ser revistada. Onde você guarda o seu racismo? Do rapaz também, ó, eu evito ir ao shopping de terno preto porque logo posso ser confundido por um segurança. E o outro aqui diz, né, ela só tinha 3 anos e disse que detestava preto. O que está escrito, André? Lê para mim, por favor, está embaçado aqui, filho. Levamos nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse que para ele, minha mãe detesta gente preta e eu também. Olha aí, é aquilo que você falou, né, André? Então são situações que as crianças, né, elas não nascem assim, elas são induzidas a isso.
infelizmente são situações que a gente vê. Eu já vi casos mesmo, até brinco aqui, brinco não, né? Já vi algumas pessoas brincando, que acabam, às vezes, casam-se, né, com pessoas um pouco diferentes, e o filho, por exemplo, uma mulher negra com um filho branco, vai falar, você é a babá dele? Isso. Eu já vi uma pessoa assim, e contando, e essa pessoa brincando, porque levou na brincadeira, porque talvez é a forma mais fácil, né, André, de lidar com essa situação. Sim. Mas só quem passa que sabe, né? Nossa, é a babá, cadê a mãe? Nossa, que lindo, cadê a mãe dele? Aí a pessoa, não, sou eu sou a mãe. Aí eu falei, poxa, mas não parece. Eu passei por uma situação assim, que o meu filho, ele é moreno, igual a minha esposa. Aí uma conhecida viu, nossa, eu não sei com quem que esse menino parece. Não parece com o pai? Aí eu ainda pensei em falar, deve que parece com, né, com o vizinho, né? Mas assim, porque na hora eu pensei em levar na brincadeira assim. Mas depois eu fiquei pensando, olha só porque o menininho não nasceu branco do olho azul, quer dizer que não é meu? Então eu passei por uma situação assim, né? Que coisa, né? Ainda bem que você é inteligente, né, André? A gente se sente superior depois. Sim, aí eu fiquei quieto, né? Falei, não, né, deixa quieto. Até hoje ainda brinco com a minha esposa, que eu falo, olha, eu não sei com quem que esse menino parece. Né? Olha que situação. Difícil. Muito bem. Continua aqui, André, fazendo gentileza com nós. Então, a primeira Constituição brasileira, né? O Brasil elaborou a sua primeira Constituição em 1824, 2 anos depois de sua independência de Portugal. Antes disso, o Brasil era uma colônia portuguesa e o que vigorava aqui eram as leis dos portugueses, as leis que eles impuseram através da força e da violência. Primeiro, contra os índios e índias que aqui viviam. Depois, contra os negros e as negras que eles raptavam na África para escravizar. E, por fim, contra as próprias mulheres brancas. Dessa maneira, desde 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, até 1824, não eram respeitados os direitos dos índios, negros e mulheres de qualquer cor, nem mesmo os mais elementares de todos os direitos, que é o direito à vida. Entre 1824 e 1988, o Brasil teve 6 constituições. 5 delas ainda excluíam e discriminavam de várias formas os povos indígenas, as pessoas afrodescendentes e as mulheres. Ou seja, mesmo depois da independência, essas constituições não eram democráticas. Nossa Constituição Federal atual, sancionada em 1988, e é muito avançada em termos de direito, pois dela foram retiradas todas as discriminações contra as mulheres, de raça, etnia, credo e orientação sexual e acrescidos direitos reparadores das desvantagens acumuladas. Para isso, foram necessárias muitas lutas. Por tudo isso, ela é chamada de Constituição Cidadã. É interessante, André, eu sei que está um pouquinho longo, né, mas a gente já vai finalizar. É comum a gente dizer que, olha, fulano, sou descendente de escravos, né? A pessoa negra às vezes fala e até outras pessoas se dirigem, né? Eu acho que foi até uma postagem da professora Eliane no Facebook, porque nem todos os negros que vieram, eles não vieram porque quiseram, eles não eram escravos, né, professora? Muitos deles eram nobres lá, eram reis, né? E tinham assim, a África em si era um continente super desenvolvido, e a África é um continente, gente, não é um país específico, né, professora? Então eu vi algo, acho que foi até uma postagem sua, se você puder complementar para nós. Microfone, professora. Olá, sim. Eu estou falando aqui, não estava sendo ouvida. Eu raramente posto alguma coisa no Face, mas sempre quando se trata de trabalhar virtudes e habilidades, quando eu vejo alguma coisa interessante, que seja relacionada ao projeto de vida ou à história em si, eu compartilho e às vezes até comento alguma coisinha. E é claro que quando a gente vê ou lê coisas que realmente são verdades absolutas, a gente tem que compartilhar, não é verdade? Realmente o Brasil, ele foi muito discriminatório, e essa Constituição, a última, de 1988, chamada de Constituição Cidadã, ela vem no intuito de diminuir a desigualdade
de equiparar, mas a gente sabe que tem toda uma história do passado que é injusta, então a gente vai demorar muito tempo ainda para conseguir equiparar a nossa sociedade, mas a gente tem que combater realmente qualquer forma de discriminação, seja ela racial, e é a que mais existe no Brasil. O Brasil foi o país mais escravista do mundo. A escravidão no Brasil, sempre existiu escravidão. A escravidão moderna é a negra, da Idade Moderna. Mas aqui no Brasil durou 388 anos e não acabou com a Lei Áurea. Muito pelo contrário, né? Porque os negros foram tirados de suas senzalas e foram jogados na marginalização. Então, a gente tem que fazer agora, né, uma reparação, pelo menos contra o preconceito, né, de cor, porque a gente sabe que existe muito ainda, enraizado em brincadeiras, enraizado em pobreza, enraizado em falta de oportunidade, e a gente tem, nós, professores, temos que combater e ajudar esses jovens de hoje a saber que qualquer cor é linda, que qualquer crença é linda, que qualquer forma de vida, seja ela uma forma animal, seja ela uma forma vegetal ou humana, ela deve ser valorizada. Na verdade, essa aula é linda, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou aqui à disposição para a gente combater o preconceito. Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer também pela participação de vocês e que essa aula também possa abrir as nossas mentes para muitas das coisas e para a aceitação e para uma vida em paz. Nós brasileiros estamos conhecidos pela hospitalidade, mas normalmente vivemos entre nós a hostilidade de diferentes formas. Pela atenção, muito obrigado e sejam felizes. Também aqui, pessoal, me despeço de vocês. Espero que esse tema, né, gente, não fique somente na aula, mas fique na vida da gente, que a gente aprenda, né, e coloque em prática também. Não ficar só lá no caderninho, não ficar só lá nas respostas que a gente vai colocar lá, né, depois na atividade do Google Classroom lá, mas que a gente possa trazer para nós, para que a gente possa vivenciar isso aí, né, que a gente possa fazer a nossa vida melhor e a vida dos outros melhores. Aprender a questão da diversidade. E todos nós, né, nós somos frutos de uma mistura tremenda. Então, assim, é egoísmo meu achar que, por determinada aparência, que eu sou superior a alguém. Pelo contrário, nós somos todos iguais, né? Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua diferença. Então, fica aqui o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau.